Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite aos amigos que nos acompanham pela internet. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire, que possamos sentir a presença da espiritualidade amiga ao nosso lado, nos fortalecendo, nos inspirando, que possamos aproveitar bastante esses momentos que aqui passarmos juntos. Nosso agradecimento à USE Intermunicipal de Bebedouro, que em conjunto aqui com o Centro Espírita do Calvário ao Céu, realizam as transmissões das palestras aos domingos. E esta nossa reunião de hoje é a última do ano. A casa vai ter uma pausa agora aí de, creio que 2 semanas. A data para retorno é dia 9 de janeiro, tá bom? Acho que são aí 3 semanas, né? Então, dia 9 de janeiro que será a próxima reunião dos domingos. Então vamos, como fazemos sempre, né? Inicialmente, agradecemos a Deus, fazemos a nossa oração, rogando a bênção do alto, rogando a proteção, o amparo, a inspiração aos bons amigos espirituais, rogando a Jesus as suas bênçãos, para que todos nós possamos receber esse auxílio que os amigos espirituais nos oferecem, que nos acolhem todas as vezes que aqui chegamos. A todos aqueles que estão nas suas casas também acompanhando, que os bons amigos espirituais abençoem e inspirem a todos. E que Deus, nosso Pai, permita que tenhamos mais uma noite abençoada. E então a nossa gratidão por mais esta oportunidade que temos. Em nome de Deus, de Jesus, o nosso Mestre, iniciamos a nossa reunião da noite. O nosso tema de hoje, então, como foi divulgado, Jesus, o Cristo de Deus. Quanto, que nós já ouvimos falar a respeito de Jesus na casa espírita, mas creio que é um assunto que não vamos esgotar, porque penso eu que nós ainda não temos condições de compreender profundamente que espírito é esse que esteve entre nós quando aqui veio, isso há 2000 anos. Penso que nós ainda não conseguimos compreender a elevação, a condição espiritual de Jesus. Mesmo porque, quando ele aqui esteve, se fez tão simples. Aquele homem, filho do carpinteiro, que muitas pessoas nem o consideravam. E mesmo hoje, penso que muitas pessoas, ao falarem de Jesus, lógico que vem à mente aquela ideia daquele homem extremamente bondoso. Aquele homem com alguns poderes especiais, curava algumas pessoas, Então a pessoa tem essa visão. Mas pode ser que essa visão não vai muito além disso. Então, o que eu pensei em trazer para a nossa reflexão de hoje foi buscar algumas referências que a espiritualidade nos oferece para tentarmos pensar um pouco mais sobre esse espírito crístico que esteve entre nós. Não com a intenção de endeusar Jesus, não com a intenção de divinizá-lo, não é essa a intenção, mas para que a gente pense um pouco mais sobre a beleza da criação divina. Porque Jesus é o irmão mais velho,
que nos disse claramente que todos nós alcançaremos essa condição dele um dia. Ele disse a nós: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Então Jesus já nos mostrava que a todos nós está reservado um futuro maravilhoso, mesmo que muito distante ainda, né? Mas então a ideia é essa, tentar compreender um pouquinho mais sobre a beleza da criação divina ao criar o espírito imortal, que somos todos nós. Então quero iniciar lembrando as profecias. As profecias que eram feitas por aqueles homens enviados do Cristo. Imaginem vocês que os profetas falavam da vinda de Jesus há 700 anos, 500 anos antes da vinda dele. Profetas já diziam que o Salvador, que o Messias haveria de nascer. Para a gente perceber o quê? Que a vinda do Cristo foi planejada com uma antecedência de no mínimo 500 anos. A gente sabe que um fato, quando é importante, a gente planeja antes, né? Mas imagina planejar a vinda com 500 anos de antecedência, porque Jesus enviou missionários durante todo esse tempo, preparando a humanidade para recebê-lo. Os profetas eram enviados do Cristo. E vou citar apenas uma profecia para a gente perceber a maravilha dessas falas desses homens inspirados, nesses profetas. Então tivemos profetas Isaías, Miqueias, Zacarias, Jeremias, que são os conhecidos profetas messiânicos, que profetizaram a vinda do Cristo. Mas eu trago aqui apenas um trechinho de uma profecia do profeta Miqueias. Ele disse assim, vejam só: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Vejam que está claro nessa profecia de Miqueias. Ele afirmou isso há 500 anos, no mínimo, antes da vinda do Cristo, dizendo que Jesus haveria de nascer em Belém. Então o tempo passa, e quando Maria já está grávida de Jesus, ela residia junto de José em Nazaré. Mas como ficaria essa profecia? Dizia que o Cristo nasceria em Belém, e ela morava em Nazaré, estava já com a gravidez adiantada. Mas acontece que, naquela época que Maria estava grávida, o imperador daquela época determinou que fosse feito um recenseamento, uma espécie aí de censo como o nosso aí do IBGE, que as pessoas teriam que se dirigirem à sua cidade natal para fazerem esse recenseamento. E Maria e José eram de Belém. Então eles vão para Belém. Maria grávida, aquela viagem difícil, com o auxílio de animais muitas vezes. E lá em Belém fazem o tal recenseamento e procuram então um lugar para se hospedarem, passar a noite. Mas a cidade estava lotada de pessoas, que foram muitos lá para realizar essa determinação. E não encontraram um lugar para se hospedarem. E Maria já estava sentindo que o momento do nascimento estava próximo. Sentindo todos aqueles sinais do parto próximo. E o que eles fazem? Precisavam achar um lugar. Então encontram o que nós sabemos
uma estrebaria, que ficou chamada uma manjedoura. Entre os animais, José arrumou ali um cantinho em meio àqueles animais, organizou ali alguns panos, acomodou Maria, e Jesus nasceu então ali na manjedoura, em Belém, e cumpriu-se a profecia. Agora, na Revista Espírita, eu vou citar então algumas referências para a gente ir percebendo esse lado, né, que destaca a importância da vinda do Cristo. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, tem um tópico muito interessante chamado Os Messias do Espiritismo. E lá, algumas mensagens ditadas por alguns espíritos, e eu trouxe apenas dois trechinhos de duas mensagens. Uma pelo espírito Lacordaire e outra por São Luís. Então essa ditada por Lacordaire, vejam o que ele diz. Junto de Deus estão os espíritos numerosos, chegados ao cume da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigir-lhes a execução. Vejam o que é isso. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né, se vocês se recordam, do item 100 ao 113, ele fala sobre a escala espírita. E ele diz que em 10 classes, né, foram classificados os espíritos de acordo com a sua elevação espiritual. E lá no topo dessa escala estão os espíritos puros. Mas aqui Lacordaire está nos dizendo que mesmo entre os puros existe um grau de elevação. E aqueles que atingem altos níveis de elevação espiritual dentre os puros são iniciados nos desígnios de Deus. Dá para imaginar o que é isso? Um espírito que vai cumprir diretamente as ordens de Deus, vai receber as ordens de Deus para colocá-las em prática. E ele continua dizendo: Deus escolhe entre eles seus enviados superiores, encarregados das missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Então Jesus, que nós chamamos Jesus Cristo, não é nome. Ele é Jesus o Cristo, porque ele é um Cristo e existem inúmeros Cristos. São aqueles que atingiram esse alto nível de evolução, que recebem de Deus, diretamente de Deus, a incumbência de realizar missões especiais. Vejam a transcendência disso. Jesus recebeu uma missão especial: conduzir o planeta Terra. Jesus, como sabemos, é o governador espiritual do planeta Terra. E ele então conduz a humanidade terrestre na sua evolução espiritual. Jesus é um desses Cristos que recebeu diretamente essa determinação de Deus. Também nessa revista espírita, agora São Luís. São Luís foi aquele guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá da França, né, de Allan Kardec. Diz São Luís: os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem chegado a uma perfeição que os torna doravante infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. O que ele está nos dizendo? Que Jesus, quando encarnou entre nós, na sua missão sublime, ele não falharia na sua missão, porque o nível que chegou Jesus o torna infalível. Dá para a gente imaginar o que é isso? Porque espíritos de alta elevação, espíritos superiores,
que encarnam na Terra em missões especiais podem falhar. Nem sempre conseguem cumprir toda a missão programada. Mas Jesus não. Jesus atingiu um nível, como diz aqui, que se torna infalível. E continua São Luís: admitidos no conselho de mais alto, recebem diretamente de Deus a sua palavra, que estão encarregados de transmitir e fazer cumprir. Diretamente de Deus. Eles estão em comunhão com Deus. Recebem de Deus as determinações e cumprem a vontade de Deus por todo o universo. Agora no livro A Caminho da Luz, para a gente vendo algumas referências, como que todas são coerentes, né? Dizendo a mesma coisa. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através de Chico Xavier, diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema planetário, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Dá para a gente imaginar o que é isso? O nosso sistema planetário, quem cuida? Uma comunidade de espíritos puros. Jesus é um dos membros, cuida do sistema. E nas mãos dessa comunidade, como está dizendo aqui, estão as rédeas diretoras da vida das coletividades, porque existe comunidade planetária em Marte, em Júpiter, em Saturno, assim como tem a humanidade terrestre. Eles estão conduzindo o destino dessas humanidades. Jesus acompanha a evolução nossa desde os primórdios. Ele sabe o momento de cada vinda de um missionário, de cada momento, de cada decisão mais importante, para a gente ter uma ideia que o universo está muito bem cuidado, não está acontecendo um acaso. Essa transição que estamos passando é muito bem prevista, planejada, e está completamente sob o controle de Deus, de Jesus e desses espíritos puros. Agora, Evangelho de João. João inicia o Evangelho, a primeira frase que ele coloca, capítulo 1, versículo 1. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Que frase profunda essa! Tanto que existem entendimentos diferentes para essa frase. Nem todos são unânimes em dizer a mesma coisa. O que João quis dizer com isso? Eu, com a minha insignificância toda, concordo com aqueles que dizem que, no princípio, ele está se referindo ao início da formação do planeta Terra. No princípio, na criação da Terra, havia o Verbo, Jesus. Jesus é o Verbo divino. Então, na formação do planeta, Jesus recebe de Deus a incumbência de cuidar do planeta Terra. E o Verbo estava junto de Deus, lógico. Isso, vamos lembrar, há 4,5 bilhões de anos. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro. E o Verbo era Deus. Aí a confusão. Porque algumas tradições religiosas entenderam que Jesus era Deus. Mas ele deixou isso claro durante muitas falas suas. Mas as pessoas confundiam, porque até Jesus disse: eu e o Pai somos um. Mas vejam, eu e o Pai. Jesus sempre se referiu a Deus como Pai, mas ele vivia e vive
em tamanha comunhão com Deus, que é como se fossem o mesmo. Jesus dizia: quem vê o Filho, vê o Pai. A comunhão perfeita. Então Jesus acompanha a nossa evolução. Jesus cuidou desse planeta desde os primórdios. E Jesus sempre enviou missionários à Terra para nos fazer avançar espiritualmente, porque sempre nós precisamos daqueles que vêm ensinar o caminho. Então missionários vieram inúmeros, amando de Jesus, sob as determinações do Cristo, até o momento que ele resolveu que ele precisava vir. Ele sentiu quando a humanidade estava pronta para receber um grande avanço no entendimento da lei divina. Então ele não mandou nenhum missionário, ele veio. Imaginem o sacrifício desse espírito, deixar as altas esferas para tomar um corpo num planeta tão atrasado quanto a Terra. Imagine o desgaste de baixar o seu padrão vibratório para assumir um corpo aqui na Terra. E Jesus inicia então a sua missão na Terra, deixando lição preciosa desde o nascimento, como nos diz aqui Emmanuel, também no livro A Caminho da Luz. Diz Emmanuel: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então Jesus já ensinou desde o nascimento a virtude base de todas as outras. A humildade é necessária para que conquistemos as outras virtudes. Tanto que, nas bem-aventuranças, que entre elas uma decorrem das outras, se a gente observar as bem-aventuranças, elas estão numa sequência lógica, que primeiro você conquista uma para depois conquistar a outra. E a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quem são os pobres de espírito? Os humildes. Então Jesus veio ensinar a humildade, que é a base desde o seu nascimento. E Emmanuel continua: começava a era definitiva da maioridade espiritual terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Olha que interessante isso. Maioridade espiritual. Porque Emmanuel comenta que nós, humanidade terrestre, estamos num processo contínuo de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. E essa humanidade que vivia a época de Moisés, quando acontece a primeira grande revelação da lei divina com os 10 mandamentos, a humanidade da época de Moisés estava na sua infância espiritual. E Jesus esperou que essa humanidade avançasse mais de 1.300 anos para que ele viesse, quando já estávamos na maioridade espiritual, prontos para receber mais um avanço. E ele vem trazer a lei de amor, que foi um enorme avanço no entendimento das leis divinas. E depois do nascimento de Jesus, vamos perceber alguns relatos sobre ele aos 12 anos de idade. Com 12 anos, o Evangelho nos conta que Jesus estava certa vez reunido na sinagoga entre aqueles doutores da lei. 12 anos, um menino. E aqueles doutores estavam admirados com a sabedoria daquele menino. E Maria, então, agora nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova, que Maria, percebendo aquela situação,
que aqueles homens do Sinédrio ficaram empolgados com Jesus, ela teve uma ideia, aquele coração materno, preocupada com o futuro do filho, foi pedir para um conhecido que conseguisse um lugar para Jesus no Sinédrio, lá no templo, para que ele fosse preparado, para que ele tivesse um futuro entre aqueles doutores da lei. E diz Humberto de Campos, então, que no dia seguinte que Maria toma essa atitude, Jesus chega para ela e pergunta: mãe, por acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai? Maria fica toda sem jeito, sem saber o que dizer, porque ele sabia o que estava acontecendo. E ela então ali mostrando a preocupação de mãe, Jesus compreende. Mas ele diz a ela: mãe, toda preocupação útil, generosa, ela é preciosa, é importante. Mas mãe, eu estou com Deus, disse ele a Maria. E meu Pai deseja de todos nós a exemplificação que seja boa. Então, mãe, eu escolhi a melhor escola. E no dia seguinte, ele vai até José, seu pai, e pede a ele humildemente que o admita no seu serviço de carpintaria. Porque Jesus deixou outra lição, que a melhor escola para Deus começa no lar e no esforço próprio. Aí, a partir dos 13 anos, não temos relato, pelo menos, que mostrem com fidelidade algumas cenas ali, a situação de Jesus. A gente vai saber depois já de Jesus iniciando a sua missão. E quando, logo no começo da sua missão, eu trago aqui uma outra profecia que acontece. Imaginem a cena. Jesus chega numa sinagoga, num dia que era permitido que alguma pessoa fosse à frente ler algum livro sagrado, das Escrituras Sagradas. E Jesus vai até a frente da sinagoga, ele estava começando a missão. E ele abre aquele rolo daqueles livros sagrados, e ele abre no livro do profeta Isaías, que fez uma profecia sobre ele. Ele vai ler uma profecia sobre ele mesmo, que Isaías disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, por causa disto me ungiu para evangelizar os pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano aprovado por parte do Senhor. Estava no livro de Isaías. Jesus fecha o livro e diz para aquelas pessoas: hoje se cumpriu essa profecia. Imagine se nós estivéssemos lá ouvindo. Eu fico pensando se eu estivesse lá ouvindo Jesus ler, dizer: hoje se cumpriu. E aquelas pessoas olharam para ele e falaram: mas esse filho do carpinteiro? Expulsaram Jesus da sinagoga. E durante 3 anos, Jesus ensinou e exemplificou a lei de Deus. Viveu a lei de amor em sua maior pureza. Ele não curou apenas corpos, mas transformou vidas e ensinou o caminho que nos conduzirá ao reino de Deus. E nos últimos instantes da sua vida, crucificado entre 2 ladrões, ele deixa mais lições. Deixa a lição inesquecível do perdão, quando ele ergue os olhos aos céus e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, diante disso, que refletimos um pouquinho aqui hoje,
Eu penso que se nós voltarmos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, penso que nós vamos compreendê-la um pouco melhor quando Allan Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E o Natal se aproxima mais uma vez. Época em que celebramos o nascimento de Jesus entre nós. Mas será que diante de tantas exigências da nossa parte nesse período, será que nós não deixamos Jesus um pouco de lado? Será que nós não preocupamos com tantas coisas, com festanças, com confraternização, que são válidos? Mas onde está Jesus nesse momento para nós? Como está Jesus em nós nessa hora? É importante nós refletirmos, principalmente nessa época, que nós sentimos que o céu está mais próximo da terra, que a espiritualidade nos envolve mais, e nós sentimos mais esse amor, essa compaixão. Então Jesus é o aniversariante. Se nós basearmos nas nossas convenções, dos presentes, ele deveria receber o presente. Então a gente poderia pensar, que presente Jesus esperaria de nós? O que Jesus espera de nós? E quem responde isso? Eu vou fechar aqui com uma história narrada no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier, que ele chama de Visão de Eurípides Barçanufo com Jesus. Conta então Hilário Silva que certa noite Eurípides Barçanufo, que ficou conhecido como o apóstolo da mediunidade na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, certa noite ele se viu em desdobramento, saiu do corpo em espírito e começou a volitar, a subir pelo espaço em espírito, prodigiosamente. Ele subia, como se ele estivesse sendo arrastado por uma força, como se alguém o chamasse em algum lugar do espaço. E ele subia, percorreu distância imensa do espaço, até que Eurípides se viu em uma paisagem diferente da terra. Um ambiente tomado de intensa paz, e ele ali se viu em uma campina verdejante. Ele ficou emocionado com aquele ambiente, e ele percebeu que ali, nessa campina, estava um homem meditando. Ele se aproxima daquele homem. E qual não foi a emoção de Eurípides Barçanufo, a hora que percebeu que ali estava Jesus? Ele foi tomado de uma emoção tão forte, que ele começou a chorar e não conseguia controlar o choro. Ele baixou a cabeça e as lágrimas caíam. Depois de um tempo que ele se recuperou, ele ergueu-se então e olhou de novo para Jesus. E ele percebeu que Jesus também chorava. Ele não sabia o que fazer, Jesus chorando diante dele. Ele se aproxima então e, naquela ânsia de ajudar, ele pergunta: Senhor, por que choras? Jesus nada respondeu. E Eurípides então insistiu: Senhor, tu choras pelos descrentes do mundo? Aí Jesus respondeu com voz amável: Não, meu filho, eu não choro pelos descrentes do mundo, a quem nos cabe amar. Eu choro por todos aqueles
que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Nessa hora, Eurípides foi tomado de outra emoção forte e desceu rápido e despertou no corpo em meio à madrugada, lembrando-se perfeitamente daquela conversa com Cristo. E naquela noite ele não conseguiu mais dormir. E daquele dia em diante, diz Hilário Silva, que ainda mais, com maior intensidade, Eurípides entregou-se aos necessitados e aos doentes até o fim dos seus dias aqui na terra. Vamos passar agora aos passes de forma coletiva. Vamos nos preparando. Aqueles que estão em casa, que quiserem deixar o seu copo com água, esperando a fluidificação. Meus irmãos, nesta hora abençoada, que temos mais uma vez a oportunidade de recebermos as bênçãos de mais alto, vamos abrir o nosso coração ao Pai e dizermos a Ele em silêncio das nossas dores, das nossas necessidades, mas vamos permitir que esses bondosos amigos espirituais depositem em nosso coração a bênção do bom ânimo, da esperança, da fé. Vamos aproveitar esses momentos para sentirmos essa paz que nos envolve. E vamos agradecer a Deus e a Jesus, porque mesmo diante de tantas dores, diante de tantos problemas e dificuldades da vida, nós sabemos que Deus cuida de nós. Jesus acompanha nossos passos. Nós temos inúmeros espíritos enviados de Jesus que nos amparam, que nos protegem, que nos fortalecem. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa vida, que nós aprendemos com a doutrina espírita, que as dores representam um aprendizado para nós. As dores representam oportunidade de crescimento espiritual. Que nós saibamos, Senhor, mantermos-nos resignados, confiantes na bondade e na justiça divina, para que possamos aproveitar esta preciosa existência que temos na terra. Abençoa, Pai, os nossos lares, para que consigamos conviver em paz com todos aqueles com os quais convivemos. Ajuda-nos, Senhor, com aqueles que temos maiores dificuldades. Ampara, Senhor, os nossos familiares que já retornaram à pátria espiritual. Que eles fiquem em paz, que se preparem para voltar e que nós consigamos mantermos-nos confiantes de que um dia nos reencontraremos. Abençoa, Senhor, a todos os lares que acompanham nesse momento, permitindo que um bom amigo espiritual possa fluidificar essas águas aqui da casa espírita e dos lares que acompanham e aguardam.
Permita, Jesus, que a equipe de espíritos amigos da casa possa atender esses pedidos que estão registrados no caderno, para que todos recebam de acordo com a necessidade, com o merecimento, mas acima de tudo com a misericórdia de Deus, que sempre nos oferece muito mais do que nós merecemos. E assim então vamos encerrando a nossa reunião, lembrando mais uma vez a bela oração do Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus, encerramos as atividades da noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz, um Feliz Natal, um Ano Novo com muita paz. Lá ao fundo, então, tem água para aqueles que quiserem, tá bom? Uma boa noite a todos.